the main rule of the auxiliary verbs. Every straightforward question, pergunta direta, asked with an auxiliary verb can be answered with the same auxiliary verb. So if I ask you, can you hear? You answer, yes, I can. If I ask, are you hearing? You can say, yes, I am. If I ask, have you heard? You can answer, yes, I have. And if I ask, will you hear? You can answer, yes, I will. Okay? Ok. Look, Liliane, good evening. Hi, teacher. It's good to have you here. Good evening. It's good to have you here in the Learning Lounge. Thank you. Uh, how are you today? I'm okay. Nice to hear that. What about you, Ludmila? How are you doing today? I'm not very well because the wife The of Wi-Fi? wife of the ex-síndico is What died. What do you mean? Como se fala ex-síndico? E-síndico? É a esposa do síndico, é isso que você quer Foi dizer? a esposa dele que faleceu. Ah, entendi. Bom, faz bastante tempo que eu não lembro dessa palavra síndico. Eu vou pesquisar para você aqui, Ludmila, só um minuto. Porque eu não sei, muitas vezes pode ser que ela seja quase a mesma coisa que em português, mas como eu não tenho certeza, é melhor verificar. Também não conheço. Legal. É isso mesmo. É, quando a gente vai falando, existem palavras no inglês que no português, que quando a gente vai converter para o inglês, a gente não vai encontrar uma tradução. Entende? Então você vai ter que fazer o quê? Pensa o que, que o síndico faz. Qual que é a função dele? Ele administra o prédio, não é? Então é building manager, ou seja, o administrador do Build edifício. manager. Building manager, Manager. ok? Ok. É o administrador do edifício, né? O gerente, o gerenciador do edifício. Building manager. Claro que se você escrever síndico, aí vai ter uma tradução de síndico, mas aí mais referente a sindicato, né? Tá relacionado a essas coisas, e não ao síndico do prédio, que é a pessoa que Prédio. gerencia o prédio, ok? So, I understood. repeat please. You're not very well today because I'm not very well today because I to know the died of wife the building manager. let's go. I'm going to help you to fix this sentence, okay? I am not good today I'm not good today because because my. Não vou nem falar my porque ele não é seu, né? The building manager's wife. the building manager wife. Building managers. Lembrando que no inglês a gente pode utilizar o apóstrofe S, meninas, para indicar posse. Então, quando eu falo assim, ó, buildings. Building manager. O que eu quero dizer com isso? Building managers. É o possessivo, né? É o possessivo. Então eu poderia ler isso aí como do síndico. Ou do Do síndico. gerente, né? Ou do administrador do edifício. Percebe? Da mesma The forma que tivesse escrito Ludmilas com apóstrofe S, eu ia entender da building Ludmila. manager's wife. Exatamente. Então, can you repeat, please? I'm sad today because I I know heard about, ou seja, eu ouvi sobre. I have known, eu soube, né? Da mesma forma. Por exemplo, ah, soube to know. saber é to know. Soube é knew, I knew, eu soube no passado I simples, ou
I Still, have known, que é o passado perfeito, é algo que aconteceu e ainda tem validade, né? I have known I have known. So, the building manager's wife died. você poderia falar, eu formularia diferente, colocaria o present perfect no final. Eu falaria assim, ó, I Was just knew, eu acabei de saber, ou I have just known. O just, ele ajuda a dizer que é algo que aconteceu recentemente. I have just known, ou I just knew. Ok? E no final também colocaria o perfect. That the building manager's wife has died. Porque ela has morreu e ainda died. está válido. Ela não é uma coisa que aconteceu no passado e já era. Ela, né, faleceu e agora estará, não estará mais entre nós permanentemente. Ok? Okay. All right. I'm very sorry for you. I don't know if she was your friend, but knowing about some other people's death is always bad. Is always it always hurts us. Uh, Even more if it's a person you know. So I'm very sorry for your loss in general. Okay? I talked more the husband. To the husband. I used to talk more I used to talk more to the husband. to the husband. Exactly. Repeat. I used to talk more the husband To the husband. to the husband. All right. Lily, do you remember Yes. what are the four auxiliary verbs? Hello, Enzo. Good to have you here. Hello. Liliane, do you remember what are the four auxiliary verbs? Yes, I remember. It is Peraí. Nossa, pessoal, deu branco. the four auxiliary verbs. Peraí. To have, to will, No, to do, o will não tem to, tá? To have, will, to do. One more. will, Will, okay, but there's to have, to do, will. One more. The most important. mas é isso que eu esqueci. I use it to say ser ou estar. To be. To be. Enzo, Nossa, deu branco. Yeah. can you conjugate the to be verb for me, please? The to be. Yeah. Could I have a example phrase? No. To conjugate, you just put in the verb on action. In action. Like, I'm going to conjugate the verb to work. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. This is to conjugate a verb. You get it? It could be like I want to be. No. You're going to say I am, you are, just conjugating it. Oh, I am, you are, he is, she is, it is, they are, you We are, are, we are, you are, and they are. they are. Exactly. Liliane, do you remember the to be verb in the past? I'm not hearing you. I was, you was, You were, were, he was, he was, she was, she was, it was, it was, we are, we are, you are, you are, they are. they are. Exactly, guys. Então, pessoal, eu vou misturar inglês e português aqui, porque nem todo mundo vai compreender 100% se eu falar em inglês somente. Então eu vou misturar com você, Enzo, e você, Ludmila, que já entendem melhor, eu vou falar em inglês. Com a Liliane eu vou falar em português. Então eu vou ter que estar variando aqui, mas a gente vai lá e todo mundo aproveitar a aula bem. No último Learning Lounge, onde eu tive você, Ludmila, e você, Enzo, juntos,
a gente estava falando de pronomes, pronouns. Ludmila, can you tell me the definition of a pronoun? You can do it in Portuguese, okay? O nome substitui o pronome, ele substitui o nome. Exactly. Can you give me an example in English? Paul is a student. He is a student. Exato. Pessoal, então percebam o que é um pronome. Pronomes são essas palavras que a gente utiliza para falar eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles. Todas essas palavras são pronomes. Em vez de falar eu poderia falar Gabriel. Em vez de falar Gabriel, eu falo eu. Porque Gabriel e eu estão se referindo à mesma pessoa. Eu. Ou seja, isso é um pronome. Ok? E nós temos algumas classes diferentes de pronomes. We have different classes of pronoun. We have the first and most important of them is the subject pronouns. What are the subject pronouns? Os primeiros e mais importantes deles são os pronomes do sujeito, ou pronomes, os dois pronomes pessoais do sujeito e objeto, né? O que eles são? Quem são eles? Pronomes de sujeito, pessoal, são aqueles pronomes, aquelas palavras que representam as pessoas que executam a ação principal. Então, quando eu falo, por exemplo, igual eu falei para você, Enzo, conjugue o verbo to be. Se o pronome de sujeito é o pronome que representa a pessoa que executa a ação e conjugar um verbo é pôr aquele verbo em ação, naturalmente eu vou conjugar os verbos utilizando os pronomes de sujeito. I, you, he, she, it, we, you e they. Ok? Esses são os pronomes de sujeito, porque eu vou usar eles sempre que eu quiser representar alguém que executa uma ação. I am studying. Utilizei o pronome I, de sujeito, porque eu que estou executando a ação de estudar. You, I am teaching, né? Eu estou executando a ação de ensinar. You are studying. Vocês estão estudando, vocês são o sujeito que estão executando a ação de estudar. They are working. Eles estão trabalhando. Eles são o sujeito que nessa frase estão executando a ação de trabalhar. E é por isso que a gente chama esses pronomes de pronomes de sujeito, porque eles representam pessoas que executam a ação. Alright, pessoas ou coisas, né? Alright, guys. Any question? Alguma Não. pergunta? Não. Tranquilo. Agora, lembrou, né, Enzo? Conjugar o verbo é basicamente isso. Pegar o pronome de sujeito, que é quem executa a ação, e colocar o verbo na frente dele com a conjugação correta. Verbo to be, I am, you are, né? He, she, e aí por diante. Verbo to do, I do, you do, he, she, it does, e aí por diante. E assim vale para todos os verbos, ok? Ok. E pronome é quem executa, é a palavra que representa as pessoas que executam esses verbos, né? Pessoal, aí nós temos os pronomes de objeto. Enzo, você consegue falar para mim what is an object pronoun? O que é um pronome de objeto? An object pronoun. Object pronoun não é o que ambos se refere a objeto e pode se referir a coisas inanimadas? Sim, mas nesse contexto não. Nesse contexto eu estou falando do objeto gramatical. Ah, objeto gramatical? Ele não é necessariamente objeto. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser qualquer que coisa. recebe a ação, né? Exato. O objeto, ele é o companheiro do sujeito, vamos dizer assim. O sujeito executa a ação. O objeto recebe a ação que é executada pelo sujeito. Então, eu poderia falar assim, ó. I am teaching you. Eu sou o sujeito. E quem que é o objeto da frase? Quem é que está recebendo essa ação de ensinar? You, vocês. Vocês são o objeto dessa frase. Eu poderia falar you are learning. Vocês estão aprendendo. With me. Comigo. Quem é que está executando a ação de aprender? Vocês. E quem é que está... Com quem vocês estão aprendendo? Né? Ou seja, quem é que está recebendo essa atenção de vocês? Eu sou o objeto. Sim. Perceba então que a gente vai ter uma pequena variação, pequenas não, grandes variações, né, do pronome de sujeito para o pronome de objeto. Eu vou falar uma vez para vocês aqui. Pronome de sujeito I para a primeira pessoa. Subject pronoun for the first person. I. Pronome de objeto para a primeira pessoa. Object pronoun for the first person. Me. Pronome de sujeito para a segunda pessoa. You. Object pronoun for the second person. You. Aí nesse caso é o mesmo, é igual. Subject pronoun for the third person. Singular. He, she, it.
Object pronoun for the third person singular. Him, her, it. Ok? O it não muda, mas vai ter o him e o her. Ok? No lugar de he, she. Subject pronoun for the first person plural. Nós. Subject, we. Object, us. Us. Subject pronoun for the second person plural, you. And object pronoun for the second person plural, you também. Dá na mesma. E finalmente, subject pronoun for the third person plural, they. Subject pronoun for the object pronoun for the third person plural, them. Ok? Então, se você quisesse dizer algo como assim, ó, eles fizeram isso pra eles, como é que ficaria, Lili? Eu não tô te ouvindo. They, fizeram, eu não sei. Qual que é o verbo fazer? Tem duas opções. Fazer o fazer no sentido de executar e o fazer normal. Você conhece bem o verbo executar, não conhece? O do. Sim. Então? They do, Não, they do, eles fazem, eles fizeram. Vai ser o quê? doing. Não, doing é fazendo. Qual que é o passado do verbo to do, galera? Alguém lembra? Did. Did. They did. They did Eles fizeram isso. Beleza. Faltou isso aí. it. It. They did it, ou they did this, nesse caso, né? Também poderia ser. This Para eles. for Them, nesse caso. them. Não é they por quê? Objeto. Porque Eu não they entendi, é professor, essa pronome de parte aí. sujeito. E oi? Eu não entendi essa parte de pronome, subject, eu não entendi isso. Basicamente funciona assim, Lili. Quando você estiver fazendo alguma coisa na frase, você utiliza o pronome de sujeito. Quais são os pronomes de sujeito? I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Tá. Quando você estiver executando o verbo. Mas quando você ou alguém na frase estiver recebendo a ação do verbo, aí você não usa I, you, he, she, it. Você tem que usar me, you, him, her, it, we, us, you e them. Ou seja, quando você executa a ação, você usa uma palavra. Para representar a pessoa, quando você recebe a ação, você usa outra palavra. É por isso que nesse exemplo ficou assim, ó. They did this. Eu vou colocar o it, que foi o que você falou, também funciona. To them. Por que them e não they nesse caso, Lili? Justamente por isso. Porque they é pronome de Porque um sujeito. tá fazendo e o outro tá recebendo. E o outro está recebendo. Ou seja, quando você faz, você executa, você utiliza o pronome de sujeito, que vai ser o I, you, he, she e o they, nesse caso. E quando você recebe a ação, você tem que utilizar um pronome de objeto, que vai ser me, you, him, her, it, us, you e them. Ok? Ok. Fez sentido para você agora? Sim. Então nós vamos fazer um pequeno exercício aqui, galera. Vou colocar a listinha aqui com pronomes de sujeito e pronomes de objeto e vou pedir para vocês criarem algumas frases utilizando esses pronomes para mim, bem rapidinho, tá? Porque a gente já falou sobre isso e eu quero seguir para os próximos a comparação entre os pronomes possessivos e os pronomes e os adjetivos possessivos. Então vamos lá. O Learning Lounge fica pequeno, galera, de tanta coisa que a gente pode falar aqui. Vamos lá. Aqui vocês têm uma listinha para deixar mais fácil, né? Essa questão de decorar, rever. Por enquanto, vocês podem acessar, enquanto vocês não decorarem completamente. Vocês podem estar acessando a apostila de apoio de vocês e aí vocês vão verificar quais são esses pronomes de sujeito e quais são esses pronomes de objeto. Ok? Vamos lá, pessoal. Lili, primeiro você. Me dá uma frase. Perceba. Pronomes de sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Pronomes de objeto. Me, you, him, her, it, us, you, them. Tem diferença entre they e them na tradução? Não. Significa a mesma coisa.
Tem a diferença entre she e her na tradução? Não, significa a mesma coisa. Tem diferença entre he e him? Não, significa a mesma coisa. Tem diferença entre I e me? Não, é a mesma coisa. A única questão é quem ele vai estar representando na frase. Ok, Lili? Ok. Então me Deixa dá eu um ver. exemplo utilizando um pronome de sujeito e um pronome de objeto. Eu vou dar um exemplo aqui primeiro para deixar mais fácil a compreensão. Algo como... Mandar aqui no chat. We came with them. O que está Pronome escrito pode aí? ser qualquer um. O pronome, o verbo, pode ser qualquer um. O que está escrito ali? We came with them. Nós, o que é can? É o passado do verbo to come. Significa vir. Nós viemos With, com eles? com eles, exatamente. Perceba então que aqui them, porque eles receberam. Nós viemos com eles. Eles estão recebendo-nos, recebendo a nossa ação de vir, né? Ok? É o mesmo caso. Outro Ah, exemplo. They did this to us. eles fizeram This, isso. to us, eu não sei o que é. O que é to? Não, deixa eu ver. To you. Não sei. Para. Tá. E us. Alguém sabe o que significa us? Nós. Nós. Ou seja, they did this to us. Eles fizeram isso para nós. Ok? Agora, Lili, voltando aqui à apostila de apoio. Please, give me an example using an object and a subject pronoun and an object pronoun. I cooking. I cooking, tá faltando alguma coisa, né? Eu estou cozinhando, não é? Uhum. Então, o que falta aí no meio? I am cooking for the she ou como que é? Pra ela, você quer dizer? Isso. Então é for. For the Não tem the, tá? For tá. For her. her. Por quê? Por que her não she? Porque ela tá recebendo o que você tá cozinhando. Você tá cozinhando para ela e não ela que tá cozinhando. Entende? Uhum. Ludmila, please. Sorry. Your time. Ok. You ate for them. Você comeu por eles? Funciona. You ate for them. Você comeu por eles. Legal. Enzo, please. We are going to school with them. Exactly. Liliane, eu vou pedir mais um. Você vai precisar trocar os dois pronomes sujeito, os dois pronomes sujeito e de objeto, tá bom? Nós temos outros aqui, ó. He Lembrando, tá? he run He run ran. Passado, né? Ele correu ou ele corre? ele correu. Então é ran. He ran Se você quiser, correu for they, eu acho. From they, deles, né? Deles. From them. Por que them e não they, from Lili? them. Isso. Por que them e não No they? caso, o them é que ele está recebendo. Exatamente, ele é o objeto, ele está recebendo, ele não é o sujeito. Isso aí. Lili,
Isso foi uma pequena revisão de uma coisa que a gente já tinha visto no outro Learning Lounge, tá? Por isso que é muito bom, sempre que você puder participar, participe. E agora a gente vai mudar de conteúdo, mas fique tranquilo, se você não pegou essa parte aqui muito bem ainda, a gente ainda vai falar sobre isso nas suas aulas, tá? Entender, eu entendi, né? Só O praticar, importante é praticar. entender. A prática vem com o tempo, necessariamente, Uhum. né? Aí, pessoal, o que a gente precisa relembrar? Qual que é a diferença entre um adjetivo e um pronome? Alguém sabe me dizer? O adjetivo é uma qualidade. Uma característica, não necessariamente uma qualidade, né? É. Pode ser um defeito também. Característica. Uhum. E o pronome? O pronome ele substitui o nome. O pronome ele substitui o nome. Então, quando eu digo para vocês que eu tenho um adjetivo possessivo e que eu tenho um pronome possessivo, o que vocês acham que eu quero dizer com isso? Ele vai indicar posse. Ele vai indicar posse, mas qual é a diferença entre o adjetivo possessivo e o pronome possessivo? O adjetivo Adjetivo ele vai vir posse- junto com o substantivo, o pronome não. Exatamente. Alguém estava dizendo alguma coisa? Não, pode continuar, pessoal. Vamos lá então. Enzo, por favor, faça a leitura. Possessive adjectives. Apesar de não serem realmente pronomes, os adjetivos possessivos são usualmente misturados com pronomes porque eles são muito similares em sua forma de função. Adjetivos possessivos aparecem antes dos substantivos, os quais eles modificam para mostrar posse ou relação próxima. Pelo fato de não serem pronomes, eles não substituem substantivos. Exatamente. Lili, e o que é um possessive pronoun? Para ler, pessoal? Por favor. Pronomes possessivos substituem substantivos de sujeito ou objeto, para funcionar bem. É usualmente claro pelo contexto ao que ele está se referindo. O que isso quer dizer, galera? Vamos bater o olho nesse primeiro exemplo aqui que vai deixar bem claro. Por favor, Ludmila. I will tell you my story if you will have a seat. Pode traduzir, por favor? Eu direi, Eu te contarei. ou contarei, né, a você a minha história se você tiver For, se né? seria sentar, não sei o quê. Have a seat é sentar-se, exatamente. Se você for sentar-se, se você for se sentar. E por que aqui vira for e não irá, pessoal? Toda vez que eu tenho o if antes de um verbo, ele vai colocar aquele verbo na forma incerta, entendeu? Por exemplo, se eu falo assim, ó, I was, eu estou dizendo eu era. Mas se eu disser if I was, eu estou dizendo se eu fosse. Compreende? Se eu falo I will, eu estou dizendo eu irei. Mas se eu falo if I will, eu estou dizendo se eu for. Compreende? Toda vez que tem o if, ele faz isso. Ok, pessoal? Na questão de tradução, de entendimento, né? Então, Ludmila, fala pra mim, cadê o adjetivo, o possessive adjective dessa frase? My story. My é o possessive My. adjective. E o que diz pra gente aqui que ele é um possessive adjective e não um possessive pronoun? Está acompanhando o substantivo. Exato. Story. Percebam, logo após o my, eu tenho o quê? Um substantivo, um nome. Por mais que seja um substantivo comum, não deixa de ser um substantivo, né? Story, história. Agora, olha aqui. Liliane. Leia e traduz essa frase para mim, por favor. Cute significa fofa. Your sister is cute. Cute. O que isso quer dizer? Sua irmã é fofa. Sua irmã é fofa. Cadê o adjetivo possessivo aqui? Cute? Não, cute é um adjetivo, né? Normal, mas não é um adjetivo possessivo. Ele não indica posse. Your sister? Your. O your é o adjetivo possessivo aqui, ó. Ele tá indicando posse. Your. E o que tem a característica de ser seu, Liliane? O sister. Ou seja, o sister. A gente está dizendo aqui que essa pessoa aqui tem a característica
de ser seu. Seu o quê? Irmão, né? A própria palavra irmão traz o que isso quer dizer. Lembrando que o adjetivo possessivo, eles demonstram posse ou relação próxima, né? Quando eu falo meu irmão, tô querendo dizer que o irmão é meu, que eu comprei ele. Quer dizer que ele é meu irmão, né? Meu consanguíneo. Enzo, Sim. please, read the third example. He played 12 songs at his first concert. Please translate it. Ele tocou 12 músicas no primeiro show dele. Concerto dele, né? Ou no seu primeiro concerto, daria na mesma, ou no seu primeiro show. Também fica uma boa tradução. Apesar de que show já é uma palavra que vem do inglês, então o ideal seria que você traduzisse como concerto mesmo, que é literal disso aí. Mas tradução é só um recurso, né, pessoal? Não é o nosso objetivo. Enzo, cadê o adjetivo possessivo? Possessivo é o he. He? Pera, o possessivo era o de que tá... Posse. Possessivo. Tem que ter a ver com Possessivo. posse. His? His. Ou seja, eu tenho his, que ele está trazendo a característica para esse primeiro concerto de ser o primeiro concerto de quem? Dele. Dele. Ou seja, pessoal, percebam que em todos os casos, quando eu estou tratando de adjetivos possessivos, logo após o adjetivo, eu obrigatoriamente preciso ter o substantivo que pertence a essa pessoa. Compreende? Compreende, Lili? Sim. É essa característica, adjetivo não existe sozinho. Agora, vamos lá no pronome possessivo. Lili, leia o primeiro exemplo. The green car is mine. Mine, assim como my, Lili, ele significa meu. A diferença é Mesma que coisa? a diferença é que o my, ele é um adjetivo. O mine, ele é um pronome. O my sempre tem que ter uma outra palavra na frente dele, um substantivo especificamente na frente dele. O my, ele pode vir sozinho. Tá vendo aí? O que está escrito Sim. aí, Lili? Traduz para mim. Ao pé da letra? Ao pé da letra. O verde carro é meu. O verde carro é meu. Por que eu posso falar meu aqui somente e não meu carro, como seria ali em cima? Porque isso aqui é um pronome. O que o pronome faz? Ele substitui. Esse pronome aqui, ele está justamente aqui para substituir que palavra? O mine. My car. Então, ao invés de falar my car, que ia ficar repetitivo, porque eu já falei car aqui, eu simplesmente falo mine, meu. Compreende? Porque o mine eu posso utilizar sozinho. E aí é por isso, pessoal, que ele fala aqui, ó, para funcionar bem, é usualmente claro pelo contexto ao que ele está se referindo, ao que o sujeito está se referindo. Por que isso, pessoal? Vamos imaginar isso aqui, ó. Se eu falar this... Não, se eu falar assim, ó, my car, vocês entendem do que eu tô falando, né? Yes. Meu carro, certo? Tô me referindo ao quê? Ao carro. Ao carro. Sim, Agora, se eu carro. falar isso aqui, vocês sabem do que eu tô falando? Não. Não. Então é por isso que, para utilizar um pronome possessivo, eu preciso deixar claro. O contexto tem que deixar claro o que é meu, o que é seu, o que é dele. Compreende? Olha o exemplo aqui, Lili. The green car. Eu falei, ó, the green car, o carro verde. Isso aqui eu inseri o contexto. Aí eu falo, is mine, é meu. Ou seja, como eu já falei carro verde antes, se eu falar é meu agora, não fica vago. Eu sei do que eu tô falando. Agora, se eu não tivesse green car aqui, Fica sem eu sentido. saberia que Então eu tô a falando de um pessoa não carro? ia existir na frase E se eu my fizesse isso aqui, car? ó? Não, ó. E se eu fizesse assim, ó? This is mine. Isso é meu. Você sabe do que eu tô falando? Se eu não Não, estiver do seu lado apontando? não. Só falando não tem razão. Então eu preciso do quê? De um contexto. Compreende? Sim. Agora, se eu falasse isso aqui, ó. As duas frases, ó, iguais, ó. This is mine. Você não sabe do que eu tô falando, correto? Porque tá sem contexto. Pronome não é pronome possessivo não pode ser utilizado sem contexto. Agora, se eu falar assim, this is my car, agora você sabe do que eu tô falando, não sabe? Por quê? Yeah. Porque é um adjetivo. E adjetivo eu tenho que utilizar junto com o substantivo. Eu estou inserindo aqui, junto com o adjetivo, ao que eu estou me referindo. Enquanto aqui, se eu não tiver um contexto, eu não sei. Ok, pessoal? Ficou claro? Vamos lá. Próximo exemplo, Douglas. Enzo, por favor.
Are you sure that umbrella is yours? Tem certeza de que esse guarda-chuva é seu? Esse? Aquele. Aquele, exatamente. That. Você tem certeza que aquele guarda-chuva é seu, né? Ou seja, a partir de agora, pessoal, eu não quero que vocês traduzam a frase adaptando, tá? Sempre traduzam ao pé da letra. Está você certo que ou aquela guarda-chuva é sua? Aquele guarda-chuva é seu. Por que eu quero que vocês traduzam assim? Para que a gente mantenha nas traduções a estrutura do inglês, beleza? Porque o inglês é falado nessa ordem. Você não vai poder falar you are sure that, né? Porque seria que aquela, né? Que aquele. Umbrella is yours. Você não poderia falar assim no inglês. Então, vamos, quando a gente está traduzindo, vocês têm que entender que é um recurso para ver se vocês conhecem todas as palavras que estão aqui. Então, mantenham a ordem do jeitinho que está escrito, beleza? Vamos lá, Enzo. Where's the possessive pronoun here? The possessive. Yours? Yours. Perceba então, pessoal, que isso aqui é um pronome, porque eu não tenho nenhum substantivo na frente dele. Ou seja, ele tá. Essa palavra yours está representando o quê? Your umbrella. Mas como eu já disse umbrella antes, eu não vou falar your. Oh, saiu you. Eu não vou falar your umbrella novamente. Eu vou falar simplesmente yours, sua. Porque você já sabe que eu estou me referindo a umbrella. Essa a função de um pronome. É você utilizar o pronome para não precisar ficar repetindo o substantivo umbrella eternamente. Assim como eu falo eu para não precisar ficar falando Gabriel na terceira pessoa. Entende? Legal, pessoal? Ok. Agora você, Ludmila, please. This is not my brother bicycle. My Brothers. brothers, exactly. Bicycle. His is dark blue. Agora, Ludmila, cadê o pronome possessivo nessa frase? His. His. Lili, agora eu vou fazer uma pegadinha com você, eu quero ver se você vai sair dela. Por que his aqui é um pronome se eu tenho uma outra palavra na frente dele? Professor, não entendi a pergunta. Bom, não foi falado que os pronomes possessivos substituem o pronome sujeito e objeto e que ele é utilizado sozinho, diferente do pronome do adjetivo possessivo que é utilizado antes de um substantivo? Mas esse his aqui tá sozinho? Não. Não, ele tem uma outra palavra his. depois dele, não tem? Sim, tem isso. Mas por que ele continua sendo um pronome, não um adjetivo? E agora? Não sei. Porque, como eu falei, é uma pegadinha, né? Mas porque is não é um substantivo, is é um verbo, então não conta. Eu ia falar, que é ele, não é? Tipo, Aqui eu tô falando dele. É como se eu estivesse falando assim, ó. A dele é azul escuro, ó. Essa não é a bicicleta do meu irmão. This is not my brother's bicycle. His is dark blue. A dele é azul escuro, ou seja, esse dele aqui, esse is após o dele, não tá de forma alguma relacionada com esse his. Numa relação de adjetivo e substantivo. Porque is é o verbo to be, não é um substantivo. E o pronome, ele substitui o quê? Substantivos. Compreende? Agora, se tivesse aqui, ó, his bicycle, aí sim, isso aqui seria um adjetivo. Porque bicycle é um nome, é um substantivo. Ou seja, essa coisa aqui, esse substantivo, tem a característica de ser dele. Mas como é que o verbo is, Liliane, pode ter alguma coisa? Ou pode ter a característica de ser de alguém? O is não pode ser possuído por ninguém porque ele não é uma coisa para ser possuído, ele é um verbo. Compreende? Ou seja, nenhuma relação entre os dois aqui. Ok? Eu dei esse exemplo, galera, para que vocês fiquem bem atentos. Isso só vale um pronome, essa questão de relação pronome ou adjetivo só vale quando eu tiver um substantivo após o pronome, né? O adjetivo. Se não for um substantivo, ele vai continuar sendo um pronome. Ok?
Lili, vamos lá. Voltando aqui pro adjetivo. Leia e traduz essa frase, por favor. That is her here. Idea. Nesse caso, her é dela. Her também não é o pronome possessivo ela? É. Mas ele pode ser vai ser usado nos dois casos, tá bom? A ideia dela? E o that? Não sei. Aquele ou aquela. That. Aquela ideia dela. E o is? Aquela é ela ideia. Aquela é dela ideia, Dela, ou aquela é ideia. ideia dela. Exatamente. Lili, cadê o adjetivo possessivo aí? Her. Her. E por que ele é um adjetivo e não um pronome? Her. Por que ele não é um adjetivo? Não, por que ele é um adjetivo e Só não não um sei. pronome? Esse her significa que é alguma coisa dela. Exato. E tá sendo mencionado na frase o que é dela? Tipo assim, depois do her, Sim. tem o substantivo que indica o que é dela? Tem. Ou seja, é um adjetivo, porque o que vem antes de substantivos e ideia é um nome, é o substantivo, ou seja, a palavra que a gente utiliza para nomear uma ideia, né? Ele tá depois do her. Ou seja, isso indica que esse her aqui é um adjetivo e não um pronome. Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui, né, Ludmila? Vamos lá? This is her new car. Exatamente. Cadê o adjetivo Esse possessivo é aí? her. Her. Perceba que aqui eu tenho dois adjetivos. Esse carro aqui, pra nós, ele tem duas características, não tem, galera? Ele é novo e ele é dela. São duas características desse carro. Ok? Ok. Perceba que mencionei o carro aqui, né? Vamos lá, Enzo. The oven blew its fuse. The oven blew its fuse. O fogão explodiu seu fusível. Exato, ou explodiu o fusível dele, né? Ambas estão corretas. Olha aí, cadê o adjetivo possessivo? Não tem. Tem. It's. It's. Percebam, galera, que it's sem o apóstrofe é diferente do it's com o apóstrofe. It's com apóstrofe é a abreviação de it is. It's sem apóstrofe é o adjetivo possessivo que significa dele ou dela, para animais ou coisas, ou seu, né, se você quiser. Compreendem? Ou seja, isso aqui e isso aqui são coisas completamente diferentes. Ok? Ok. Ficou claro? Vamos lá, então. Agora, mais alguns exemplos aqui nos pronomes possessivos. Liliane, por favor. Lembrando que skirt significa saia e o as, ele é utilizado para dizer conforme ou como, tá bom? Ou que, nesse contexto aqui, você pode traduzir como que, mas o ideal é conforme ou como. Vamos lá, Lili. My skirt Saia. is the same as hers. Minha saia é Same significa mesmo ou mesma. a mesma que a dela? Exatamente, ou seja, conforme a dela, né? Ou seja, a minha Conforme saia a está em dela. conformidade com a dela, é isso que ele quer dizer. Só que no português a gente fala que, eles falam conforme. As, ok? Cadê o pronome possessivo aqui, Liliane? Hers. Hers. E por que aqui eu sei que ele é um pronome não um adjetivo? Claro, tem o S que diferencia, né? Mas tem mais alguma coisa. Porque não tem a palavrinha da frente, que eu esqueci o nome. O substantivo na frente dele. Exatamente, Substantivo Lili. na frente dele. Isso. Vamos lá, Ludmila, please. We know
With dog is ours because of its spots. Interessante aqui é que a gente tem os dois. A gente tem tanto um adjetivo possessivo quanto um pronome possessivo nessa frase. Eu quero que você identifique os dois pra mim, Ludmilla. Cadê o adjetivo possessivo primeiro? Ours. Não. Ours é um pronome. É o pronome. Então Cadê é o its. É o its. Ó, its spots. Eu tô dizendo o que, que é dele aqui, ó. Spots, as pintas, os pontos do cachorro, né? Ou seja, eu coloco na frente o substantivo que pertence a esse cachorro, né? Ou seja, isso aqui é um adjetivo. Agora, olha o yours aqui, Ludmilla. O que, que eu tenho depois dele? Because. Aí é o pronome, né? É um pronome, o yours é um pronome. Por que, que ele é um pronome? O que, que eu tenho depois dele? Porque não É um... tem substantivo, né? Exato, Because because não é um substantivo. não. Então, isso é como se o was aqui estivesse sozinho, né? Gramaticalmente, ele não tá acompanhando nenhum substantivo. Ou seja, ele é um pronome, tá sozinho. Excessivo, Ok? né? O Enzo. its aqui é o adjetivo. Exatamente. Enzo. O Enzo saiu, professor. Enzo Foi saiu? embora? Saiu. Deve ter caído a internet Conectou. dele. Voltou. Enzo, Sim. caiu aí um minutinho. Vamos lá? Aham. Parou aonde? Agora ali, ó. These lacrosse sticks. These Quero ver se você lacrosse- vai interpretar essa frase direitinho. Vamos lá. These lacrosse sticks, yours, are behind the goal. De novo. These are lacrosse Ah, tá. sticks. These are lacrosse sticks. Yours are behind the goal. Lacrosse é o... É um jogo, né? É um jogo, é tipo... Pega a vareta? É tipo hockey. Ah, Só que em vez de ser no chão, é com um bastão com uma redinha. Entendi. Então lacrosse sticks são os bastões de lacrosse. Lembrando que stick significa bastão. esses são os bastões de lacrosse. Os seus estão atrás do gol. Do gol, aqui eles têm um gol lá também, né? Então, Aham. Enzo, cadê o pronome possessivo? É possível? Yours. Por que, que ele é um pronome e não um adjetivo se ele tem uma palavra depois dele? Porque ele tá dizendo que é o dele. Ele tá se referindo a tipo uma posse de alguém. Ok, mas por que que aqui o adjetivo possessivo também demonstra posse? Por que que nesse caso aqui ele é um pronome possessivo e não um adjetivo possessivo? Não sei. Porque ele não tem nenhum substantivo depois dele. Uhum. Entendeu? O que é um Sim. substantivo? Um nome. Are é um nome? Não. Não, are é um verbo, correto? Correto. Agora, e se eu colocasse isso aqui, ó, fizesse assim? E agora? Ele é um adjetivo ou é um pronome? Ele é um adjetivo, não? Adjetivo, agora ele é adjetivo porque eu tenho um substantivo na frente dele que representa o que é seu, correto? Correto. Agora, se eu não tenho esse substantivo representando o que é seu, ele se torna um pronome. Ele está substituindo. Em vez de eu falar your sticks, eu falo yours. Entendeu? Sim. Utilizei ele para substituir o substantivo junto com o adjetivo your stick. Beleza? Aham. Vamos lá. Para finalizar, Lili. Pick up significa pegar, tá? E when Pick significa up quando. é pegar. Uhum. When you pick up your tickets, pick up Theirs. there too. Theirs Theirs. se they é eles, their e theirs é deles, né? Obviamente. Beleza. Então, Quando você pegar os tickets, seus tickets, pegue o deles também. Exatamente. Lili, nessa frase aí, eu tenho um adjetivo possessivo e um pronome possessivo. Eu quero que você me diga quem que é quem. O adjetivo possessivo. Peraí. É o your. É o your, porque eu tenho tickets na frente, que é um substantivo, né? E o outro é o theirs. Que é o Substantivo, pronome pronome possessivo. possessivo. E por que você sabe que ele é um pronome e não um adjetivo? Pronome, porque tem a palavra to, né, na frente. Ou seja,
To é o quê? Não é um substantivo, certo? Não. Então não conta. Ok? They está sozinho. Deles. To aqui não tem relação nenhuma com deles. Não? Ah, tá. Tem. Pegue o deles também. Esse também está relacionado de alguma forma ao deles? Ó, Não. o your está relacionado ao tickets, ó. Your tickets, seus tickets. Mas esse deles aqui, deles também. O também tem alguma coisa a ver com esse deles? Não. Não. Esse to aqui não pertence a eles, ou seja, não é isso que está querendo dizer. Não tem nada Tem nada a ver uma com coisa a com a outra. palavra. Uhum. Exatamente. Ok, galera? Ok. Então vamos repassar aqui os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos bem rapidinho para encerrar essa aula. Enzo, vai ser aquela lógica. Fala adjetivo, possessive pronoun my, possessive adjective my, possessive pronoun mine. E aí passa pro próximo, beleza? Aham. Vamos lá, Enzo. Possessive adjective my, possessive pronoun mine. Liliane. Possessive Your- adjective. Repita comigo. Possessive adjective. Process. Como? Possessive Processes. adjective. Adjectives. É o quê? Your. Possessive Possessives. pronoun. Pronoun. Your. Your. O quê? Yours. Yours. Essa é a diferença entre eles. E yours não indica plural, tá? O S aqui não indica plural. Ele tá diferenciando o adjetivo do pronome. Ludmila. Possessive adjective his. Possessive pronoun his. Ou seja, acontece, né? O his ele vai se valer tanto para um quanto o outro. Da mesma forma que acontece aqui com it e com you, né? Na questão do pronome de sujeito e o pronome de objeto. Lili, não, Enzo, perdão. Possessive adjective her. Possessive pronoun hers. Exatamente. Lili, Como que é para falar, pessoal? possessive adjective. Processive adjective. Não estou sabendo falar. Adjective. Adjective. It's. E. Possessive pronoun nulo. Processo. Por quê? Olha É que it interessante. também? Não tem. Por quê? Vamos pensar logicamente aqui. O it não se refere a animais ou coisas? Sim. O its, ele representa uma característica. Quando ele representa essa característica, ele não representa necessariamente posse. Ele representa posse ou relação. Então, quando eu falo, por exemplo, its paw, referendo à pata de um cachorro, né? A pata dele, its paw. Eu não estou querendo dizer que o cachorro ele comprou aquela pata. Eu estou mostrando a relação do cachorro com a pata. Compreende? Certo. Tá. Agora, o pronome possessivo, ele não representa a relação, assim como a posse. Ele representa a posse. E fala pra mim, uma coisa ou um objeto pode ter alguma coisa? Pode, pessoal? O cachorro pode ir ali comprar ou ganhar alguma Não. coisa? Não. Quer dizer, você pode até dar uma coisa pro cachorro, mas ele nem sabe que é dele. Entendeu? Um vaso de planta pode ter alguma coisa? Não. Ou seja, logicamente, não faz sentido eu ter um pronome possessivo para uma coisa ou um objeto, porque ele não tem posse. A gente utiliza, até demonstra o adjetivo possessivo para demonstrar a relação que um animal ou um objeto tem com alguma coisa. Então, se eu falo assim, ó, its color is white, me referindo à cor de um prato, por exemplo, eu estou referindo que a relação de cor, né, do prato é o branco, ou seja, o prato ele é branco. Eu não estou dizendo que o prato ele possui a cor branca, compreende? Entendi. Agora, aqui com pronome possessivo isso não existe. Pronome possessivo é posse. Então, para coisas e animais, eu não tenho. Beleza? Enzo? Possessive adjective our, possessive pronoun ours. Que é nosso, né, Lili? Não se esqueça. Uhum. Lili, vamos pular o yours aqui, que já tem lá em cima, é igual. Vamos lá, Ludmila. Possessive adjective there. Their e Possessive pronoun theirs. theirs. Exactly.
Vamos lá, Lili. Por favor, pronuncie e traduza os adjetivos possessivos. My, meu, your, seu, his, dele, her, dela, its, Disto, ou dele ou dela para animais ou coisas, né? Não tem uma tradução específica no português assim que a gente possa utilizar. Ok? our, nosso, your, de vocês, né? Seus. Seus, they, deles. Exato. Ou seja, todos esses aqui, os pronomes possessivos vão seguir a mesma. Mine, meu, your, seu, his, dele, hers, dela, it's não tem, né? Ours, nosso, your, seus, e theirs, deles. Pessoal, prestem bem atenção. Pronúncia, tradução igual, pronúncia e uso diferente. Beleza? Ok. Any question? Não. Então, ó, vai funcionar assim, pessoal. Eu vou pedir encarecidamente que, se vocês puderem, participem do Learning Lounge na quarta-feira também. Por quê? Porque a gente vai ter exemplos, colocar isso que a gente aprendeu hoje em prática para de fato fixar isso na mente de vocês. Beleza? Então, se tiver disponibilidade às 8 horas na quarta-feira, participem. Se não der, a gente vê isso numa outra aula com vocês e tudo mais. Mas é o que eu falo, é bom, aqui a gente consegue adiantar coisas que a gente veria e quando vocês forem ver isso na aula regular de vocês, vai ficar mais fácil de entender, porque vocês já têm uma noção. Beleza? Ok. So, Ok. that's it for today. É isso por hoje. I hope you have enjoyed this class. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. And see you on Wednesday, guys. Vejo vocês na quarta, pessoal. Bye. É, Bye. vai.